Vou ver esse vídeo de Jorge Igor aqui. Lamão del Adios. O polêmico Jorge Igor. No vídeo de hoje vamos analisar a passagem de Neymar pelo Santos nesse retorno em 2025, porque esse contrato já acabou. Até o fim do contrato, dia 30, ele não entra mais em campo. E a pergunta é, deu certo ou foi um fiasco? Foi dentro do esperado ou foi uma decepção? Vamos lá, a gente tem que falar sobre isso no vídeo de hoje. E vamos falar da expulsão bizarra de ontem. O cara jogou Copas. Pô, acho que no geral acaba sendo meio frustrante, eu acho, mano. Porque se esperava que pudesse jogar mais. Em quantidade até, tá ligado? Mas vamos ver como é que ele vai argumentar aqui o nosso Jorge Igor. Ganhou Champions League e fazer o que fez ontem. Mas pelo amor de Deus. O cara fez um belo primeiro tempo ontem. Podia ser um dos heróis de uma vitória do Santos. Da melhor atuação do Santos em tempos, hein? Em muitas semanas, hein? E aí ele vira o vilão, porque o time perdeu por causa dele. O Botafogo não ganharia o jogo ontem. A verdade é essa. O jogo estava caminhando para o empate e o Santos criando no segundo tempo chances claríssimas. O John salvando, o zagueiro tirando embaixo do travessão. O Santos estava muito perto da vitória e perdeu por causa do Neymar. Simples assim. Simples assim. Ontem não dá pra botar a culpa no Kleber Xavier, ontem não dá pra botar a culpa no Baço, ontem não dá pra botar a culpa no Léo Godoy, que nem tava em campo, precisou o Escobar quebrar um galho na direita, porque os laterais que o Santos tem não servem pra direita. Não dá pra botar a culpa em mais ninguém, não. A culpa é do Neymar. Simples assim. O Neymar não disse que tem costa larga? Ele falou isso pros caras lá no vestiário em Itaquera antes do jogo, agora contra o Corinthians pelo Brasileirão. Não, deixa os caras bater em mim que eu tenho costa larga. Então é isso, Neymar. Hoje você tá apanhando pelas tuas costas largas aí, pelo tamanho que você tem. Oxi. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes salários, grandes responsabilidades. É da vida. Dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 360 mil inscritos por aqui. Do lance em si do Neymar, eu acho que vale a gente olhar os números dessa passagem do Neymar e entrar nessa discussão. Se esse contrato deu certo, se essa passagem foi exitosa, foi positiva ou se não foi, tá? Ou se não foi. Então, foram 12 jogos. O Neymar teve 2 lesões na coxa esquerda nesse período e em 12 jogos ele participa de 6 gols. É uma participação para gol a cada 2 jogos. São 3 gols e 3 assistências. Moleque, foram só 12 jogos, moleque. Que loucura. Caralho. Ele faz um gol de pênalti contra o Água Santa, no jogo de maior minutagem dele nessa passagem, e nós temos que falar sobre isso. E isso vai impactar a nossa análise esportiva do contrato do Neymar. Porque também, só um parêntese aqui, eu não perco o fio, vocês sabem, eu vou voltar nos gols que ele marcou e nas assistências que deu. A análise do contrato de um jogador de futebol, por favor, tenham cuidado com algumas análises que estão ignorando o principal fator dessa história, dessa contratação. Como eu sempre digo aqui, um contrato de um jogador de futebol, um projeto que envolva uma relação de um jogador de futebol com um clube, para fazer sentido, precisa que o cara esteja em campo. Há quanto tempo você me ouve falando isso? Desde o ano passado. Isso é verdade. Desde antes disso, desde que a gente falava do Neymar fora do Al Hilal, do Neymar desfalcando o Al Hilal. Sempre disse isso aqui no canal, a frase é exatamente essa, a mesma. Um projeto de um jogador só faz sentido quando ele esteja em campo. Então os caras vêm, não, como é que pode dizer que é um fiasco, dizer que não tá dando certo, porque ele tá trazendo dinheiro pro clube, porque ele tá trazendo patrocinadores? Pois bem, e o campo? O campo não faz sentido nenhum, né? O campo não tem importância nenhuma. Importantes são apenas os contratos que são fechados. Eu discordo dessa análise, acho uma análise muito simplória, e uma análise que talvez para proteger o Neymar por alguma razão, por alguma amizade, algum gosto pelo Neymar, alguma simpatia pelo Neymar, ignora esse aspecto. É fundamental, gente. O Santos não contratou um influencer, ele contratou um jogador de futebol, não é? Se fosse assim, o Santos pegava. O Jorge Igor tá pesado, hein, mano? Não pesado no... Entendeu? Tipo assim, tá batendo, filho. Tem um monte de influência santista aí grande, vai lá, contrata o cara. Então, vamos devagar nessa aí. Mas voltando, não perdendo o fio. Às vezes, quando eu quase perco, eu pego de volta no final, igual foi o vídeo de sábado aí que eu tinha. De sábado não, de ontem. Então, vamos lá. Foram 12 jogos. 3 gols, o gol contra o Água Santa de pênalti, o gol contra a Inter de Limeira, que foi o gol olímpico, e o outro gol do Neymar nessa passagem, Red Bull. Red Bull nas quartas de final, que ele faz um gol de falta na Vila Belmiro. E ele dá uma assistência contra o Água Santa e dá 2 contra a Inter de Limeira pro Tiquinho, se não me engano, né? Cruzamentos pro Tiquinho Soares. Essa foi a passagem.
Santos, em termos. Moleque, pior que o cara falou aqui no chat, mano, eu fico imaginando se o Kelvin tivesse aceitado o convite e ido pro Santos nessa barca com o Neymar, o que estaria sendo comentado agora, tá ligado? Assim, imagina se naquele momento o Kelvin falasse assim, mano, vou pro Santos contigo, tá ligado? O que estaria sendo comentado agora sobre tanto a ida do Kelvin, tanto a passagem do Neymar, o que teria acontecido desses bastidores, tá ligado? Moleque, caralho, mano. Se pá, ele se livrou de uma, mano. Ele ficou com certo, tá ligado? Ele não foi pelo incerto e ficou com certo. Porque ia respingar no Kelvin com certeza. Tipo assim, porra, Neymar veio, não conseguiu estar em campo, ainda trouxe um jogador de futsal, tá ligado? Pô, se pá, o Kelvin, ele cabeça no lugar, ele optou pelo caminho certo, correto mesmo. Em termos de competições, foi eliminado na semifinal do Paulista sem ele. Eu não duvido que o Kelvin performaria não, tá? Mas é porque ele seria um pouco de um escudo também, né? Ele apanharia também por osmose, com certeza. Sem ele, e aí não vamos entrar nesse assunto agora, Sem ele, talvez porque essa minutagem tenha sido muito exagerada no retorno. Veja, ele joga 85 minutos contra o Água Santa, ele joga 75 minutos contra o Grêmio Novo Horizontino em Novo Horizonte, 3 dias depois de ter voltado de uma lesão de quase um ano todo fora, porque ele tinha alguns jogos ali em novembro no Al-Hilal, mas também foram minutos muito, muito pequenos. Ele joga 69 minutos contra o Noroeste. Aí chegou a semifinal, faltou o Neymar, mas não estava lá, ele teve lesão muscular e foi para Itaquera. Ah não, ele veio para bater o pênalti, os caras ficaram nessa ilusão. Para, ele não tinha mínima condição. Aí veio o pai do Neymar, eu queria outra postura, eu quero que alguém assuma, olha só, nós erramos. O Neymar ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista porque alguém aqui errou nessa minutagem que ele recebeu. O médico, o treinador, o próprio Neymar, alguém tem que assumir essa bronca. Não dá pra simplesmente chegar o pai do Neymar e falar, não, veja bem, é que ele tinha que ajudar o Santos no Campeonato Paulista. Tá, mas em que momento você admitiu que isso foi um erro? Porque faltou... Não, eu vou te falar, até nesse retorno agora do Neymar, que ele volta agora pra jogar contra o Botafogo e jogou contra o CRB e jogou contra mais algum time, não foi? Vitória, se eu não me engano, não é isso? É CRB, Vitória, Botafogo, eu acho. Até nesse retorno, ele já jogaria 90 minutos anteontem. Só que ele botou a mão na bola e foi expulso. Senão o Santos ia deixar ele 90 minutos pra jogar, tá ligado? Tipo assim, ele voltou jogando um pouquinho, um pouco mais de um pouquinho, 90. Esticou pra 90, tá ligado? Não foi uma parada gradual. Não, já ia usar o cara 90 minutos pra ver qual é. O cara, na hora mais importante, no jogo mais importante do campeonato, na semifinal, ele não tava lá. Mas ninguém assume esse erro. Os caras só ficam, não, é porque foi pra ajudar. Aí veio o papo do pai do Neymar que eu não compro. Ah, não, foi pra ajudar no Campeonato Paulista? Foi pra ajudar no Campeonato Paulista e também pra tentar uma convocação do Dorival em março ou não? A gente não é bobo, né? Para que a gente não é bobo. Então vamos lá. No Paulista, o Santos cai na semifinal sem poder contar com o Neymar. Famoso se jogar, amém. Né? Esse foi o caso. Na semifinal do Paulista ele não estava disponível. Ah, se jogar, amém. Pois é. E o Santos, ó, eliminado. Jorge tá puto. Cai na Copa do Brasil pro CRB e o Neymar estava em campo durante 25. Aí, papo reto, mano. Uma parada que o cara do chat falou, o Luiz Júnior 091. Se você olhar a minutagem que o Pedro recebeu no Flamengo no retorno de lesão e a que o Neymar recebeu no Santos, a gestão do tempo do Pedro em campo foi completamente diferente da do Neymar. O Pedro tá sendo preservado pra caralho, tá ligado? Entra de vez em quando, entra, joga um pouquinho, não sei o quê, um tempo, 45, 50 no máximo, 30, não sei o quê, vai testando o Pedro nesse retorno. O Neymar não, mano. Voltou, vai pro jogo, vai embora. 5 minutos, verdade absoluta. Mas olha o time do Flamengo? Não, é claro que tem uma diferença dos elencos. Mas a gente tá falando sobre a lesão de um jogador. O retorno dele deveria ser tratado da mesma forma. Porque é uma recuperação, tá ligado? Senão você vai prejudicar esse retorno. Independente do time ser bom ou ruim. Absoluta, justa. Temos que admitir que o Neymar entra e muda o jogo. Muda o panorama. Em 1 minuto e meio ele criou 3 oportunidades para gol. Amigo, ele é muito diferente. Mas muito. Num time horroroso, então, essa diferença fica mais gritante ainda. Mas numa análise esportiva, fria, eliminado do Paulista na semifinal, eliminado para o time da Série B do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil e com uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 8 pontos. No ano que o Santos caiu, 2023, nessa mesma rodada, a 11ª rodada, o Santos tinha 5 pontos a mais. O Santos tinha 13 pontos. O Santos hoje divide a vice-lanterna com o Juventude, hoje. Ele tem 5 pontos Puta a menos do que tinha no ano que caiu. Com o Neymar em campo no Campeonato Brasileiro, o Santos perde para o Fluminense, ganha do Atlético Mineiro e ele se machuca.
ganha do Vitória num calor que tomou do Vitória no segundo tempo. Um time melhor teria empatado o jogo contra o Santos e perde ontem para o Botafogo com culpa enorme do Neymar. Então, esportivamente falando, essa passagem ela foi ruim. Se ela foi de acordo com a expectativa criada, se a expectativa, na verdade, é outra pergunta, né? Se a expectativa criada por alguns foi alta demais, aí nós precisamos discutir. Porque é um jogador que vinha de um LCA, um ano fora, voltou em novembro, teve lesão muscular, só voltou a jogar em fevereiro, teve lesão muscular em março, voltou a jogar, teve outra lesão muscular. Se as expectativas estavam altas, eu não sei. Eu não sei o que todos os santistas esperavam. O que eu particularmente esperava dessa volta do Neymar, em termos esportivos, ok? Que ele elevasse o patamar técnico do Santos, que ele conseguisse carregar um pouco esse time, não é carregar, né, o famoso Ney Noé, ele não ia conseguir carregar todos os bichos, mas de vez em quando um ou outro ele ia conseguir carregar, tendo uma sequência de jogos. Mas isso foi muito quebrado. Joga, para. Joga, para. Você quer ver? Vamos lá, em termos de data, né? Ele estreia dia 5 de fevereiro. Aí, no dia 2 de março, um mês depois praticamente da estreia, ele faz o último jogo antes da lesão. Aí ele tem uma lesão muscular. Aí ele vai voltar a jogar 13 de abril contra o Fluminense. Um mês e meio depois. No dia 16 de abril, ele machuca de novo. Aí ele volta 22 de maio. Nossa mais Senhora. de um mês. Então, a sequência ficou completamente quebrada. Então, para ajudar o Santos, era impossível desse jeito. Caralho, mano. Assim, cara, não é possível que o Neymar não consegue encontrar um fisioterapeuta, tipo assim, o melhor do mundo, pra entender e dar um jeito no corpo dele, tá ligado? Tipo assim, quem é o melhor fisioterapeuta do mundo? Quem é o doutor mais foda do mundo, tá ligado? O fisiologista mais sinistro do mundo, mano. Dá um jeito, velho. Bota esse cara no eixo, não é possível isso, velho. Ajuda seria muito pontual. E enquanto isso, o Santos perdendo, o Santos tomando fumo do Campeonato Brasileiro, o Santos saindo atrás do CRB no confronto na Copa do Brasil, tomando empate dentro da Vila e poderia ter perdido o jogo se não fosse a defesa do Brasão e o Neymar fora. E o Neymar mais fora do que dentro. Então não ajudou. Eu esperava o Neymar. Eu não esperava o Santos campeão paulista, não esperava o Santos na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Neymar jogando todos os jogos. Eu não esperava, mas esperava que o desempenho fosse melhor, que o Santos tivesse uma pontuação maior, que o Neymar já estivesse numa recuperação, num processo, num estágio mais acelerado da recuperação. E essa recuperação até agora, aí o Neymar, pai, só chega e diz assim, não, ele veio para se recuperar no clube. Não, ele veio para jogar. Ele veio para se recuperar e jogar, e ajudar o clube nas ações de marketing. O jogar faltou, e a recuperação também ficou prejudicada, a recuperação ficou quebrada. A recuperação ainda está longe de acontecer. Está longe. O Neymar não é que ele está distante do 100%, ele está distante dos 50%. Está longe de acontecer. Caraca. Então, foi mais difícil do que se imaginava. Pelo menos eu esperava o Neymar jogando mais tempo, né? mais sequência com a camisa do Santos, mais minutos e de maneira mais racional do que foi no Campeonato Paulista. Não aconteceu. Então, tem eliminações, tem 2 lesões musculares num contrato de 5 meses, que prejudicam demais o projeto, sem dúvida prejudicam. Declarações. Num contrato de 5 meses ele fica 3 meses fora, né, por lesão, basicamente. Pouco mais de 3 meses até. É muito complicado, mano, porque é isso que o Jorge falou, tipo assim, a volta dele pro Santos, ela vem muito, muito fatiada, sabe? Muito difícil, mano. Por isso que eu ainda acredito que com esse cenário que ele enfrentou nesses últimos 5 meses, eu acho que ele vai acabar renovando pra conseguir entregar esportivamente pro Santos também, tá ligado? Eu imagino isso. Do pai do Neymar que pioram o ambiente, do próprio Neymar. E aí tudo desaba na tarde de ontem na Vila Belmiro. E aí nós vamos falar do que foi o lance capital do jogo e do que foi a partida do Neymar. O Neymar, tecnicamente, sobra nesse time pavoroso que o Santos tem. Sobra. Ele é outro nível de jogador. A não ser que você não veja os jogos do Santos. Tem muita gente que tem metido pau aí no Neymar. Lá quinta série. Muita gente que não vê os jogos do Santos e não percebe a contribuição que o Neymar consegue dar a esse time, mesmo ferrado, com condições físicas ruins. Mesmo assim. Ontem, de novo. Ontem ele criou jogadas do falaram primeiro que ele tá tempo, fazendo um bom jogo mesmo, né? Participou, funcionou a estratégia do Kleber Xavier
do Neymar ali como um 9, com o Barreal aberto, Guilherme aberto, o Neymar mais próximo do gol. Era algo do qual eu batia desde o Campeonato Paulista. O Neymar não pode pegar essa bola ainda no campo de defesa e ter que percorrer vários metros para chegar até o Tiquinho, para encontrar o atacante. O Neymar tem que estar mais próximo do gol. E esse teste do Neymar como camisa 9, em teoria, esse falso 9, ele pode ser benéfico até pro que vai pensar o Ancelotti de seleção brasileira, né? Imagina. Onde é que vai estar a vaga do Neymar na seleção brasileira, que o Ancelotti já falou que vai contar com ele. Não tô aqui falando, porra, Alan, o Neymar não vai estar na seleção brasileira. Não é que não cabe a minha opinião, ou a opinião de quem tá no chat. O Ancelotti já deu entrevista falando que ele conta com o Neymar e ponto. Tá ligado? Ele falou, ele ligou pro Neymar e falou assim, cara, olha só, não vou te convocar agora pra você esperar, mas eu conto com você, ponto. Então, ele vai estar na seleção brasileira, se ele conseguir entrar em campo. Eu acho que essa posição ali do Neymar como um falso 9 talvez seja algo que faça sentido também pro jogo da seleção brasileira. Ou ele não tem mais a condição de percorrer tantos metros do campo. E o Neymar funcionou bem, né, nessa espécie de falso 9. Ontem, vou repetir, não dá para criticar o Cléber Xavier. Você gosta do Cléber Xavier ou não gosta? Direito seu. Eu acho que não vai conseguir trazer outro treinador de nível maior no mercado hoje. O Santos hoje não é capaz de atrair profissionais de primeiro nível. Então, meu amigo, é o que tem. Se mandar o Cléber Xavier embora, é para tentar um fato novo. Mas o outro treinador que vai chegar vai ser mais ou menos do mesmo nível. Aceite isso, Santista. Você não tem como brigar com a verdade. Para o Santos trazer um profissional de primeiro nível, ele tem que se preparar para isso. Ele tem que se estruturar para isso. E está longe disso acontecer. Está muito longe disso acontecer. Ok? Então vamos lá. Anteriormente eu achava que o Santos ia no Diniz, tá ligado? Mas ele não foi. Eu achava que ia ser o alvo do Santos. Eu acho que o Santos até tentou o Diniz não quis, algo do tipo, não sei, mas eu achava que seria o caminho natural pro Santos tentar o Fernando Diniz e não tentou. Ou tentou e não foi. O Neymar ontem não é culpa do Cléber Xavier. Ele escalou o time que muita gente estava pedindo. Ontem não é culpa do Guilherme. Ontem não é culpa do Basso. O Basso foi bem, cara. A Basso que é de Basso, né? Sendo justo, como eu sempre tento ser aqui no canal. Ontem a culpa é do Neymar. O Santos foi criando oportunidades, o Neymar quase fez um golaço no primeiro tempo, né? Conseguindo arrancada, conseguindo lance de explosão. O Neymar estava bem, fez um bom primeiro tempo. Um dos melhores, se não o melhor dele nessa volta pelo Santos. Segundo tempo, fisicamente o Neymar cai. Claramente o desempenho do Neymar vai caindo. Aí é uma dúvida, né? Ele é expulso aos 29 do segundo tempo. Ali, natural também, né? Claramente ele já tinha, né, uma dificuldade de repetir a intensidade da mobilidade que ele teve no primeiro tempo. A gente pode discutir se já não era o caso de ter tirado o Neymar de campo. Ok, eu acho que é uma discussão. Agora, ele vinha fazendo um bom jogo no geral e o Santos fazia um segundo tempo até melhor do que o primeiro. O John salvando, o zagueiro tirando bola, acho que o David Ricardo, né, tirou uma bola embaixo do travessão, o Guilherme já estava chegando para fazer o gol na segunda trave, o Santos amassando ali, apertando o Botafogo, mandando no jogo no campo de ataque. Aí o Neymar tem a infeliz ideia de fazer o que fez. O Neymar que tomou um amarelo no primeiro tempo, para mim lance ok amarelo, poderia não dar? Às vezes os árbitros não dão. Poderia dar como deu o cartão amarelo, uma pegada em cima do Jair no campo de defesa também achei do um lance Botafogo. pra amarelo, Você vai lá pegar achei. o zagueiro do Botafogo no campo de defesa, numa zona do campo sem muita ameaça. Enfim, tomou o amarelo. Já pendurado, o Neymar achou uma boa ideia de meter a mão na bola para fazer o gol. Na era VAR. Não é só pelo fato de já ter o cartão amarelo, não. É pelo fato de nós já termos 500 câmeras no campo e que facilmente vão detectar um toque daquele. Gol de mão, a não ser um lance muito difícil, com muita gente com a imagem encoberta, com o braço, né? Obrigado, Benjamin, não tamo ser junto. um lance muito coladinho ali, o gol de mão não vai valer mais. Na era VAR, esquece, não tem como. E o Neymar achou por bem. Ele até postou no Instagram que foi na ânsia de ajudar, pediu desculpas. Beleza, pediu perdão, a derrota tá na conta dele. Teve uma ótima postura, tá? Ótima postura de admitir o erro. É isso, você não diz que tem costa larga, Neymar? É isso aí. Nessa hora você vai lá, assume a bronca. Errei, a culpa é minha, tá na minha conta e é isso aí. Beleza. Mas não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Um jogador desse nível, dessa experiência, não pode fazer um negócio desse. Pode ser a melhor das intenções. Eu quero ajudar, eu quero... Beleza, mas você prejudicou o time. Você acabou com a possibilidade de vitória do Santos, porque a partir disso aí, o Santos se entrincheirou, o Botafogo falou, opa, agora ficou bom pra nós. Sentimos o sangue da água, tubarão vai pra cima. E 10 minutos depois ganhou o jogo.
entrincheirou o Santos, empurrou o Santos para trás, começou a inverter bola de um lado para o outro, tentar mandar a bola para a área, e numa dessas passou direto o cruzamento do Arthur, caixa, gol, 1-0 Botafogo, fim de jogo. Fim de jogo. Na conta do Neymar. Essa derrota, como ele mesmo admitiu, está na conta dele. Ele é o vilão da derrota, ele é o culpado, ele é o fator determinante para o resultado. A expulsão dele que tinha tudo para ele ter uma boa atuação, que simplesmente não existe sem o Neymar. O time com o Neymar ainda consegue fazer alguma coisa. Não está conseguindo ganhar jogos com regularidade. Ganhou do Vitória, ó, a duras penas. Um time melhor teria empatado o jogo do Barradão no segundo tempo. A verdade é essa. O Santos tomou um calor do Vitória em alguns momentos do jogo. Mas o Santos não consegue fazer isso com regularidade. Não consegue vencer com regularidade. Com o Neymar... Se ele não coloca a mão, era pênalti? Não sei se ainda seria pênalti não, mano. Não sei, talvez o jogador acertasse a bola ali do Botafogo. Talvez fosse pênalti também, não sei. Ainda assim, sem ele, meu Deus do céu. Sem ele, até o Felipe Camargo disse isso ontem no De Olho do Peixe, esse time é acéfalo sem o Neymar. Eu concordo. Esse time é totalmente acéfalo sem o Neymar. E o que piora a expulsão de ontem? Mas o Rollhazer não consegue ser esse cara criativo do Santos não, mano? Sem o Neymar? Esse cara a dar um outro nível ao ataque do Santos, a coordenar esse tipo de ação ofensiva, ou não consegue? É um jogador de característica diferente? Mais ou menos, mas sozinho? Que foda, né? É que eu olho pro time do Santos e eu não consigo achar que é só... Pô, tipo assim, é foda. O Guilherme tá muito mal, né, mano? Mas, pô, o Barreal não é um jogador ruim. O Tiquinho Soares não é um jogador ruim. O David Washington não é um jogador ruim. O Soteldo eu acho bom jogador, mano. Tá machucado, né? Soteldo eu acho bom jogador. Foda, mesmo. O fato em si, o que piora tudo, é que era o dia do lançamento do raio da camisa azul. É que no papel não parece tão ruim o time do Santos, mano. Não parece. Pô, o Soteldo querendo o Vasco, por exemplo. Mas você falou que o Santos fez as melhores contratações. Não fui eu, não. Foi todo mundo que analisou a janela do Santos como uma das mais positivas, porque contratou muito. Trouxe uma porrada de jogador, tá ligado? Trouxe o Neymar, trouxe o Rollhazer, trouxe o Barreal, trouxe o David Washington, trouxe o Gabriel Verão, que já saiu, acho, enfim. Trouxe a galera. Zé Rafael. O dia do lançamento de uma camisa, que foi tema do vídeo do último sábado, você pode resgatar. Todo mundo, você, Renato? Pô, peraí, cara. Pô, pelo amor de Deus, eu estava vendo o vídeo de todos os jornalistas falando sobre isso, todos cravaram o Santos na primeira prateleira das contratações. Pô, pelo amor, é porque você assiste minha live do Renato. A gente só concordou com o vídeo que a gente assistiu, que era um debate de vários jornalistas falando a mesma coisa. E o chat falando a mesma coisa. Só que vocês analisam as coisas como engenheiro de obra pronta. Quando não dá certo, você vem aqui pra criticar. Na hora, eles falaram a mesma coisa que a gente. Simples assim. Foi um vídeo de prateleira. Quem é a nota 10 da janela de transferências? Santos. Todo mundo analisou isso. Jorge Igor, Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, o Wallace, o chat, eu, vocês, todo mundo igual, pô. Mesma prateleira. Só que é muito fácil virar depois e falar que não aconteceu. Mesmo caso lá do Brasileirão que o Botafogo foi campeão. Ninguém tratava o Botafogo como... campeão não, que o Botafogo tava amassando todo mundo e depois perdeu o título pro Palmeiras, né? Ninguém tratava o Botafogo como postulante a título. Aí ele começou a ganhar geral. Porra, você não falou isso. Claro, pô, porque ninguém tratava o Botafogo como postulante a título. Ninguém. E depois ele não foi campeão, né? Mas foi líder durante boa parte do campeonato. Tá aqui, eu fiz um vídeo tentando elaborar um raciocínio, né? Se o lançamento dessa camisa agora, na iminência do término do contrato do Neymar, se isso quer indicar uma permanência ou não, se isso deixa algum sinal no ar ou não, você pode ver a minha opinião no vídeo do sábado. Se dá certo, todo mundo tem opinião diferente, é isso. Só que ninguém aqui tem bola de cristal, pô. Você analisa o presente. Quando o Santos acabou a janela, ele tinha contratado o Neymar, o David Washington, o Zé Rafael, porra, o Rollhazer e mais uma porção de jogadores aí que chegaram no Santos pra complementar o elenco, que todo mundo falou assim, pô, melhorou o nível do time do Santos. O Santos saiu de uma prateleira pra outra. Na hora, já falou assim, pô, vai dar certo. No fim das contas, o Neymar não conseguiu jogar, o Rollhazer não teve o mesmo desempenho, o Guilherme desceu de produção, o Barreal não teve o mesmo desempenho. As coisas não aconteceram. O Zé Rafael machucou, só começou a jogar agora. Então, é literalmente isso. Quando chega, todo mundo fala a mesma coisa. Depois que as coisas não foram dando certo, a opinião muda, evidentemente, porque aqui ninguém é vidente, né? Ninguém é vidente. No dia do lançamento de uma camisa que não apenas remete a 2012, que como a gente lembrou do vídeo de sábado, foi um bom ano do Santos. Né? 2012, Santos foi campeão da Recopa, Santos foi campeão paulista, Santos bateu uma semifinal de Libertadores da América. Foi um bom ano do Santos. Só não ganhou o título brasileiro, ou só não brigou pelo título, né? Reformulando, porque não é garantia de nada, mas só não brigou pelo título. Todo mundo erra, mas a diferença é que você erra sempre?
É que tu assiste minha live só quando eu erro, basicamente, então, né? Tu não assiste todo dia, né? Porque quando eu falei que o PSG ia ser campeão da Champions, você provavelmente foi um dos idiotas do chat que falou: Nossa, Lan, você é um imbecil, né? Vai ganhar do meu Barcelona? Não vai ganhar. Toma. Quando eu falei que o Casemiro ia voltar pra seleção, nossa, Lan, vai botar esse aposentado na seleção, você deve ser um imbecil. Eu e o Ancelotti. Casemiro na seleção. Foda, né? Tudo bem. Faz parte. Pelas seguidas convocações do Neymar, porque não tinha respeito à data FIFA, o Brasileirão ainda não parava Quando eu cravei a lista aqui semana passada, ninguém fala nada. Tá tudo certo, pô. É isso. Tá tudo tranquilo. para a data FIFA, hoje para mais ou menos, mas pelo menos para. Né? Como tá parando agora, inclusive, nessa semana. Mas essa camisa, ela é uma homenagem, ela é essencialmente uma homenagem ao Neymar. A camisa que coloca o pet ali de príncipe, que coloca na gola aqui a frase que ele deixou do vestiário em 2012, quando foi embora: eu vou, mas eu volto. Foi uma camisa pensada nele. O que tinha de gente de azul ontem na arquibancada da Vila Belmiro, que teve de torcedor que comprou essa camisa. Eu contei pra vocês, eu fui comprar na sexta-feira de noite, ainda bem que agora eu já tô mais fininho, né? O projeto deu certo, tinha o meu tamanho. Eu agora, eu tô usando ou M ou G. Camisa de futebol eu compro geralmente G. Caralho, M, mané? Que isso? Tá apertadinho, Jorge Igor, mano. M? M eu uso, filho. Pera aí, Jorjão. M? E tinha o G. Mas o GG já não tinha, o Extra G já não tinha, o P já não tinha. Eu fui por curiosidade ver ontem, o M já não tinha também. A camisa vendeu, cara. A camisa vendeu. A galera foi, comprou, cheio. Eu vi um vídeo do Ricardinho no Boteco Santista lá, no camarote da Vila, cheio de gente de azul, com a camisa azul. Falei, caramba. E acontece isso. Não é só derrota. É ruim você estrear a camisa e perder. Para quem é torcedor supersticioso, essa camisa aí é zicada. Eu lembro que o Botafogo em 2010 lançou uma camisa cinza, né? Que ela tinha 2 tons de cinza. Tomou 6-0 pro Vasco na estreia. O maluco queimou a camisa, o torcedor do Botafogo. Assim, divididos na vertical. E aí a estreia foi num clássico contra o Vasco. O Botafogo tomou 6-0. Estreia da camisa, do Dodô. O Botafogo tomou 6-0 dentro de casa pro Vasco. Dodô Depois, é o poder. nesse mesmo campeonato, o Botafogo foi campeão. Mas a camisa sumiu do mapa. Em cima de quem? Do Vasco. Os caras falaram, o quê? Essa camisa da zica aí. Nunca mais o raio da... Eu nunca mais vi a camisa cinza. Não vendeu mais, não vi mais torcedor usando. Então, pro torcedor supersticioso, é ruim, né? Pô, estreou com derrota a camisa. Mas pior do que isso, o personagem central da camisa, que é o Neymar, no dia da estreia é expulso e o time perde por causa da expulsão. Pô, meu amigo, é um roteiro trágico. Só que o santista, ele tá se acostumando, infelizmente, com a tragédia. E aí uma outra observação que o Felipe Camargo fez ontem no De Olho do Peixe, eu vi o jogo em casa aqui, ouvindo a transmissão deles, e eu saí faltando 5 minutos para acabar... Na verdade, eu saí aos 45, né? Porque o jogo teve 7 de acréscimo, que eu tinha que ir para a TNT Sports narrar a MLS ontem. Até o motivo de eu hoje não falar, por exemplo... Do grande resultado para mim da rodada, que é a vitória do Cruzeiro em cima do Palmeiras. Eu tô devendo, viu, galera do Cruzeiro, um vídeo sobre esse momento fantástico, esse trabalho incrível do Leonardo Jardim. Tá vendo? Quando dá respaldo, eu não perdi o fio não, vou voltar lá. Quando dá respaldo, quando avisa pro elenco, olha só, vocês não são maiores do que o treinador e do que a diretoria, o técnico vai ser esse, quem não gostar vai embora, não vai ser o cara que vai embora, vão ser vocês. Ah, meu amigo, isso faz a diferença do futebol. Trabalharaço. Moleque, Leonardo... Dudu ficou fudido, né? E o Dudu no Galo, não tá jogando não? O que houve? Tá machucado? Qual o esquema? Jardim tá fazendo o Cruzeiro, botou o time na vice-liderança e eu, em breve, falarei bastante desse assunto aqui. Mas eu não pude ver o jogo ontem, porque eu narrei a MLS na TNT Sports ontem à noite. Inclusive, narrei o jogo do Seattle Sounders, que é o time que vai pegar o Botafogo dia 15, daqui a 2 semanas, na estreia do Mundial de Clubes, mas ontem jogou... Bem modificado e acabou perdendo o jogo dentro de casa. Mas vamos lá, voltando. O Felipe estava dizendo, aí eu já estava no carro e estava ouvindo o pós-jogo, e na hora que apita o árbitro, a gente tem visto, né, nas derrotas recentes do Santos, o clima na Vila piora, fica um negócio horroroso, vai, é tipo sem vergonha, estoura rojão, os caras vão pro lado de fora, tentam invadir sala de imprensa, a gente sabe como é. Ontem, não chegou nem perto de acontecer, assim, protesto, vaia no final do jogo. Pô, teve um xingamento direcionado ao Marcelo Teixeira, não teve? Pelo que eu vi na transmissão, acho que xingaram, eu acho que o presidente do Santos. A torcida jovem gritou um ou outro corinho lá e tal, mas assim, o torcedor ficou meio anestesiado. Parece São Januário? Eu acho que São Januário é meio único nesse sentido, cara. São Januário, tipo assim, não é protesto. É o Vasco não venceu, a porrada comeu. Ponto. Tá ligado? A torcida sai na porrada na arquibancada. Alguém tem que pagar a conta, tá ligado? Se o Vasco não venceu o jogo, a torcida sai na porrada. Alguém paga a conta. É isso. Sabe?
E o Felipe Camargo, eu lembro do espanto dele na transmissão. Ele falava, nossa, mas assim, não é que eu tô querendo que os caras briguem, não tô estimulando isso não, mas o clima tá diferente, o torcedor parece estar meio que resignado. Todo jogo do Vasco vai no intervalo? Cara, mas a torcida do Vasco, pelo menos na arquibancada, eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu não faço parte da ala da torcida, não só do Vasco, no geral dos torcedores falam assim, tá no estádio, tem que apoiar, não pode xingar, não pode vaiar. Eu não concordo. O caralho, eu sou torcedor, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser vaiar um jogador, eu vaio. Se eu quiser xingar, eu xingo, foda-se. A minha percepção do meu time é a minha. Eu tenho o direito de ter a minha percepção, tá ligado? Eu não tenho essa, tipo assim, não vamos xingar não vamos vaiar não. Porra nenhuma, tá jogando mal? Vaia. Pô, alguém tá quebrando? Xinga, até o cara ser substituído. Vambora. Eu acho isso, tá ligado? Em relação ao Vasco, principalmente. Se bem que, tipo assim, óbvio, tem caso e caso. Tem algum caso que, porra, você vê que tá com dificuldade, tenta apoiar, tenta gritar, mas tem horas que não tem condição também, tá ligado? Tem momentos que você fala assim, mano, não dá, tá ligado? Então, a torcida do Vasco, ela tem cobrado mais, mano. Eu acho isso bom. Tipo assim, primeiro tempo do Vasco, o Vasco não joga porra nenhuma, vai pro intervalo vaiado, pô. E tem que ir vaiado mesmo. Os jogadores têm que perceber que eles não têm o direito de não jogar porra nenhuma no primeiro tempo, tá ligado? Eles têm que ir pro intervalo e falar assim, mano, ou a gente muda todo o panorama, ou a gente vai ser humilhado no fim do jogo. Então, assim, eu acho que isso faz parte, tá ligado? Faz parte. Eu não sou contra essa vaia no intervalo, não. E eu só sou contra a porrada comer caso o Vasco não ganhe, né? Porque aí algum inocente vai pagar a conta alguma vez, tá ligado? Os torcedores organizados vão lá, saem na porrada, briga, disse-me-disse, alguém vaiando, alguém não gosta de vaiar, não sei o que, sai na mão. Aí só pra algum inocente sempre. Então, isso eu sou contra, mas isso acontece todo jogo São Januário. Todo jogo, natural. Se o Vasco não conseguir um resultado satisfatório pro torcedor, a porrada vai comer. Ainda bem que o Vasco tem tido, tipo assim, nos últimos tempos um desempenho ok em casa, né? Tipo assim, em casa o Vasco não perde tanto. Perdeu pro Bragantino agora. Mas, então, tem sido um clima mais tranquilo no São Januário nesse sentido. Mas, no geral, a torcida do Vasco tem esse papel, velho. Tem esse papel. E eu acho que não é só do Vasco, não. Acho que tem mais torcidas por aí também que não admitem muito um resultado negativo em casa, não, mano. Se tiver, vaia, tá ligado? Na hora. Não fica de aplauso, não. Do tipo assim, meu irmão, já era, não tem muito o que fazer. Às vezes sinto que o torcedor só vai e xinga pra esconder as frustrações pessoais. Pô, discordo demais, cara. Tá maluco? O torcedor tá lá gastando dinheiro pra cacete, indo do trabalho pro jogo, chegando em casa meia-noite e meia, 1 da manhã, pra ver o time não jogar porra nenhuma. Às vezes debaixo de chuva, pegando 2 conduções, 3, um esforço do caralho, paga ingresso do filho, da filha, da mulher, sócio torcedor, compra camisa, gasta um puta dinheiro pra ver o time não jogando nada. Não é frustração pessoal, não. É frustração com o mau trabalho da diretoria, dos jogadores, da comissão, de todo mundo ganha muito mais do que ele e não tá desempenhando porra nenhuma. Então o cara tá ali pra debulhar a sua insatisfação mesmo. E tá no direito, tá ligado? Tá no direito. E era o silêncio. O que tomava conta da Vila Belmiro ontem era o silêncio ao apito final do árbitro. Realmente espantoso. Realmente revelador. O Santista ele tá se acostumando com a tragédia. Do dia que as coisas estão parecem dar certo, sempre tem um roteiro trágico para fechar a coisa no final. Quando a coisa parece que vai, sempre tem uma mudança abrupta de rumo e sempre com o pão caindo com a manteiga para baixo. É sempre assim. No final tem sido assim. Sempre o pão caído com a manteiga virada para baixo. Essa é a vida do Santista. Dia da estreia da nova camisa. É isso que tu falou, Bolívia, é a pior coisa. Tipo assim, quando você vê o teu time sem reação, sem o senso de urgência, é o que mais revolta o torcedor, tá ligado? Tipo assim, você vê teu time apático, aí esquece, entendeu? Quando você vê teu time apático dentro do gramado, aí é pra deixar o torcedor maluco. Camisa, Neymar titular depois de um bom tempo, um ótimo primeiro tempo do Neymar diante das condições atuais dele, um bom segundo tempo do time, muito próximo, vai abrir o placar, expulsão, gol do adversário. Tem sido a tônica, tem sido a rotina do Santista. Não tá fácil, realmente não tá fácil. E esse contrato ele termina agora no próximo dia 30. Dia 30 de junho é o último dia do contrato. O Neymar disse que depois do dia 12 ele poderia falar sobre renovação ou não. Né? O jogo contra o Fortaleza, o último jogo do contrato, seria um marco aí estabelecido. Não, ainda tem outro ponto, só pra fechar esse assunto, é que, tipo assim, eu não sei qual é o time de todo mundo que tá assistindo a live, né? Nem que vai ver esse vídeo no YouTube. Mas tem, porra, assim, óbvio que cada um se acostuma com o teu atual cenário. Se é um time que tá só vencendo, quando perder um jogo, geral vai ficar puto. Quando é um time que tá, porra, com dificuldades, não vai ser perder um jogo que vai deixar geral revoltado. É a sequência, tá ligado? Mas, mano, nos últimos anos o Vasco montou tanto time ruim que, mano, chega uma hora que o torcedor tá tão de saco cheio de alguns jogadores que estão ali
que, mano, não tem tempo ruim pra vaiar o cara ou pra xingar o cara. Não tem momento específico. O cara tá ali, mano, já revoltado com todo o ecossistema que envolve o clube, tá ligado? Por exemplo, vou dar meu exemplo, tá? Durante diversos momentos da passagem do zagueiro Wehrley pelo Vasco, eu tava em São Januário e vaiava ele no telão. Anunciou a escalação, o Wehrley, eu começava a xingar, que nem um filho da puta. Eu tava puto, não aguentava mais ver aquele desgraçado com a camisa do Vasco. Não aguentava mais. Anunciou o time, o Wehrley, não sei quem, pá, começava a vaiar, um por um. Eu não, a torcida inteira, né? Na escalação, telão, fulano de tal, tal cara, Aí um ou outro lá que, pô, palmas e aplausos. Tirando isso, no telão da escalação, você tá vaiando já, filho. Para ver se, tipo assim, a diretoria se manca e manda esse maluco embora e traz um jogador melhor, entendeu? Então, assim, tem alguns casos que, mano, é saco cheio mesmo do torcedor. E eu tenho certeza que todo mundo já viveu esse cenário de saco cheio com, porra, a situação do time no geral. Não é um jogo, 2, 3, 5, 10 jogos. São temporadas em sequência que, porra, a gestão do clube vai de mal a pior, o time, porra, é de mal a pior também, temporadas ruins atrás de temporadas ruins, que você tá de saco cheio, pô. Você não quer ver mais, porra, metade daquele elenco ali com a camisa do teu time, tá ligado? Então não tem o que fazer, velho. Tem que fazer. Pelo Neymar, o marco temporal. Neymar, já pode ser agora, porque você não joga dia 12. Já pode ser agora. Vai ficar ou não vai ficar? Já pode entrar. A torcida do Corinthians nunca vai e só apoia sempre. É um perfil da torcida do Corinthians, que eu respeito. Pô, tomou o gol, segue cantando. Aconteceu alguma coisa ruim, segue cantando até o final, beleza. Mas vai ver se não cobra depois do jogo no CT. Invade CT, invade concentração, invade sala do presidente. Tá, mano, couro comendo lá, filho. Couro comendo. Não tem tempo ruim também não, mano. Tinha que fazer o salseiro, vão fazer. Então é foda, velho. É difícil, tá ligado? Todo mundo tem a sua forma de cobrar. É que cada pessoa vai reagir diferente ao futebol. Vai pelo seu grau de envolvimento, quanto você tá ali vivenciando aquilo no dia a dia, quanto você é apaixonado. Então, assim, tem pessoas que lidam de forma diferente, mano. Eu, por exemplo, durante o jogo, eu sou um cara mais quieto, tá ligado? Eu fico assistindo o jogo, mais quieto e tal, mais perceptivo e tal, mas quando tem algum jogador que eu odeio, eu não consigo esconder. Não consigo ficar calado. Eu odeio o cara, mano. É isso. E é coisa de torcedor mesmo. Todo mundo aqui já odiou algum jogador do teu time. Todo mundo. Eu odeio vários. É porque meu time também tem vários jogadores ruins. Então é complicado. Mas todo mundo tem isso, pô. Eu não consigo ficar calado com um jogador que eu odeio vestindo a camisa do meu time. Eu não consigo. Eu fico louco, tá ligado? Eu fico louco. Então é meu perfil também, entendeu? Antecipar essa resposta, né? Que se dependia do último jogo, bom, o último jogo foi ontem. Vai renovar? Sentimento, tem informação alguma. Sentimento, acho que vai. Tenho a impressão, a sensação de que vai renovar. Porque não vejo também um grande mercado se abrindo ao Neymar. Claro que o pai do Neymar vai dizer que tem. Claro que o pai do Neymar vai dizer que tem um monte de proposta na mesa. Claro que o pai do Neymar vai tentar valorizar o produto dele. Mas eu não vejo. Eu não vejo essa possibilidade no radar. Então, acho que o caminho é uma renovação. Mas entenda bem, a cobrança vai aumentar, porque o Campeonato Brasileiro vai afunilar, a situação do Santos está se agravando. O Santos, como eu disse no início do vídeo, tem 5 pontos, acho que disse, né? 5 pontos a menos esse ano do que tinha quando caiu em 2023, nessa mesma 11ª rodada. E quem tiver lá, irmão, vai ter que segurar o rojão. E sendo o Neymar o que ele é, quem ele representa, a pancada sempre vai ser maior. Então, se o Neymar diz que tem as costas largas para pancada, se ele renovar o contrato, ele precisa estar preparado para isso. E a cobrança vai vir. O elogio vai vir na medida correta. Se o Santos ganhasse ontem, o Neymar seria muito elogiado. Nossa, a melhor atuação do Santos em muito tempo. Nossa, o Neymar voltou a ser titular. O time ganhou a segunda seguida no Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Agora vai, né? Seria absolutamente justo. Mas ele foi o vilão e a pancada vem na proporção devida. Então saiba, se renovar o contrato, é pressão. É ótimo que traga patrocinadores, camisa nova, né? Novas marcas, audiência, exposição na TV aberta, é ótimo. Mas não deixem de fora o aspecto esportivo. O contrato de um jogador de futebol, para dar certo um projeto, precisa que o cara esteja em campo. Só trazer patrocinador não resolve. É muito bom. Ninguém vai discutir que ele trouxe ou não. Isso ninguém discute. Que houve um ganho para o clube, ninguém discute. Também com uma fatia grande disso indo para o bolso do Neymar. Não se esqueça também. Tem 4 milhões e pouco fixos, mais tudo que fecha aí. Isso aí dá um custo total acima de 100 milhões de reais para 5 meses de contrato. Não é barato não, gente. Não é pouca coisa não.
É muita coisa. Mas não veio só para isso. Ele veio para jogar. O que adianta? Lança uma camisa azul, ou o patrocinador coloca lá, muda o patrocinador master, como mudou, chegou uma empresa nova, botou mais dinheiro, tá, mas cadê o Neymar usando a minha marca? Ah, não, ele tá do DM. Ah, não, ele não tá jogando. Ah, não, ele tá cumprindo suspensão porque foi expulso infantilmente. A conta não fecha assim, gente. Se ele tiver em campo. Se ele tiver em campo, fecha. Se ele não tiver em campo, não adianta. Não adianta. Não caiam nesse tipo de análise infantil. Com todo respeito, isso é uma análise infantil. É uma análise protecionista. E não dá para ficar protegendo e passando a mão num cara que ganha o que o Neymar ganha. Não dá também para distorcer a análise e criticar fora da bola, fora do tom. Que é coisa que eu não faço. Aqui eu não faço. A gente precisa ser absolutamente justo. Mas agora chegar com esse papo de, ah não, já valeu a pena, já se pagou pelo que ele trouxe. Em campo, o retorno esperado não veio nesses primeiros 5 meses. Pode ser que venha. Pô, mano, numa renovação. Eu não consigo imaginar o cenário que ele não fica, mano. Porque eu acho que vai acabar dando uma manchada na imagem dele com o torcedor santista, tá ligado? Eu não consigo imaginar esse cenário de fundo do meu coração, mano, que ele não fica. Não consigo, mano. Não consigo. Aqui eu acredito fielmente que ele vai renovar. Ele vai renovar. De contrato por mais um ano até a Copa do Mundo do ano que vem, que eu acho que acontecerá. Ainda acho que acontecerá. Só fico preocupado com uma coisa. A que preço? Porque o contrato atual, em termos de remuneração, de participação em ações de marketing, em novos contratos do clube, ele já é consideravelmente generoso ao Neymar. Uma renovação geralmente se dá com um aumento nas bases. Qual será esse acréscimo para renovar? O que o Santos terá que fazer? Quando o Neymar vem com esse papo, o pai do Neymar, vem com um papo de, será que o Santos está preparado para renovar? Ele está falando disso aqui também, né? Isso aqui que eu estou fazendo com os dedos. Será, né? que vai empurrar mais dinheiro no Santos? De grana também. E aí? E essa coisa da ajuda da empresa, do pai do Neymar ao clube, a parceria com a diretoria. Isso influencia, não influencia? Vai ter que ampliar essa parceria para o Neymar ficar? Fiquemos atentos numa eventual renovação, em que condições ela se dará. Porque se um entrar com a banana e o outro só entrar com o traseiro, aí não é legal. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para os dois. Se só o Santos tiver que abrir mão de coisa para a continuidade do Neymar e o Neymar não abrir mão de 1 centavo, aí fica muito fácil, né, meu amigo? Aí fica fácil demais. Vamos ver como isso se dará numa eventual renovação. Eu acho que vai renovar. Ainda acho que vai renovar. Eu também acho. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. O que o santista do chat pensa? O santista do YouTube pensa? Deve renovar? Vocês querem que renove ou não? E aí?